Alô, amigos, irmãos, um grande abraço a todos nesse capítulo 7 do Homem Integral, em mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje estamos aí com a Cláudia Semeghini e Daniel Campos para trabalhar esse capítulo provocativo que envolve a ideia da planificação interior. E para abordar esse tema, Joana vai fazer justamente esse movimento de trazer as grandes questões que nos atormentam e que devem ser superadas enquanto tomada de consciência e busca de plenitude. Então, bem-vindos, Cláudia, bem-vindo, Daniel. Como é que vem essa questão aí que ela começa justamente com a questão sexual, dos conflitos e problemas sexuais, onde envolve tanto essa necessidade de trabalhar os impulsos, a energia tão fundamental para a vida, né? A libido, a ideia de libido, e ao mesmo tempo essa questão do desejo sexual, do impulso sexual, que são questões realmente desafiantes para todos nós, né? Mesmo em pleno século XXI, com todas as conquistas que realizamos, isso ainda é um desafio para todos nós. Joana nos coloca esse desafio, né, de olhar para essa função genésica e também dar uma particularidade, um carinho, um cuidado especial para esse instinto, né? Porque nós saímos do primarismo e ela diz que a gente não pode ser criaturas a serviço do sexo, e sim o sexo a serviço da evolução, né, da procriação, e não só da procriação, porque inicialmente né, ela coloca a atração entre as pessoas, entre os parceiros, né, como eu esqueci a palavra, mas como assim um mote, né? Como aquela coisa que une, né? Que aproxima para a realização do quê? Da lei de causa e efeito, né? Encontramos-nos com as pessoas não é à toa e não é por acaso. Então ela coloca inicialmente isso, né? Que há essa atração, mas nós sabemos que o sexo não é para isso apenas, né? Há uma troca, uma explosão de energia, e aí ela vai falar também do sexo responsável, com afetividade, com compromisso, com responsabilidade, né? Joana fala isso em outros livros também, em Constelação Familiar, ela fala muito isso, a responsabilidade que temos, né? Nas relações que criamos ao longo da vida. Allan Kardec coloca, né, no Livro dos Espíritos, que todas as virtudes, né, da criatura humana nascem das paixões, né, que as paixões, inicialmente saída dos instintos, né, vindo para uma psicologia um pouco mais refinada, as paixões já são tintas do nosso processo evolutivo, e a partir dessas paixões as virtudes estão buscadas, né, elas começam a nascer dentro do funcionamento da lei do progresso, da conscientização da criatura. É como se inicialmente nós estivéssemos uma pedra bruta adstrita a uma montanha, e as paixões elas vão ser esse primeiro buril que vão arrancar essa pedra muito original que está presa a essa montanha. Uma vez destacada, né, essa pedra, e já com os primeiros golpes ali das funções instintivas, ela já começa a ganhar um desenho, delineamento psicológico bastante significativo, mas que, se continuar com as pancadas instintivas e das sensações muito fortes, né, a pedra ela vai se deformando, ela não aguenta a função instintiva em demasia. Então é necessário uma psicologia mais refinada, que começa a surgir a razão, a emoção, para fazer uma contenção, não a repressão desses processos. E caso o indivíduo, né, persista nesse processo de natureza mais instintiva, muito voltado às sensações exacerbadas do prazer e de outras demandas do instinto, há uma desorganização dessas funções mais sensíveis, né? Tanto que nós vemos nos livros, principalmente de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do próprio Divaldo,
o excesso do exagero, o aprisionamento da alma no nível instintivo das funções genésicas leva o indivíduo à loucura, porque ocorre a desorganização das funções psicológicas mais sutis, né, mais refinadas nesse processo. Então a Joana vem propor não a repressão, ser uma criatura reprimida, mas uma contenção e um processo educacional da vivência dessa energia. Ouvindo você falar e se ocupando, né, das palavras da benfeitora, é interessante que ela começa o capítulo justamente deslocando, né, a imagem do homem como um ser sexual. Né? Ele também é um ser sexual, mas ele não é só um ser sexual. Então ela faz uma crítica, né, a essa visão psicológica que deu um excesso de primazia para o sexo. O próprio Jung vai falar que o ser humano é composto de vários impulsos, né, de vários instintos, e o instinto sexual, como instinto de vida, não é o primeiro, né? A fome vem em primeiro lugar, por exemplo, mas junto com a fome, o sexo, a defesa da vida, né? Tem também a criatividade, tem também a questão da reflexão. Então, tudo isso são forças instintivas que movimentam a vida. Então, de uma certa maneira, nós somos povoados, né, por essas forças arquetípicas que estão ali, como o próprio Daniel colocou, né, como forças que são que vão trazer, né, um despertar das possibilidades desse espírito. E, ao mesmo tempo, esse processo ele é encantador. Né? Eu me lembro que os indianos, né, para a tradição hindu, eles falam de lila, né? Lila é brincadeira de Deus, né? Que é justamente esse encanto da matéria, que nos envolve, que nos ilude, que nos provoca. Então, tudo que é divino é muito forte, é muito intenso e encantador. Tanto é que Jung diz, é terrível cair nas mãos do Deus vivo, que são os instintos. Né? Então, a vida com alavanca, né, nos promove, mas ela também nos embola, a gente vai que nem uma bola de neve sendo levado por ela, mas isso é necessário, né, essa lila, né, essa provocação da vida, justamente para mobilizar, né, de um lado, uma ação, porque se a vida não fosse encantadora e esse impulso não fosse forte, talvez a gente não teria condições de poder ir em frente. Né? Então, se não tivesse a atração do sexo, a questão da paixão, a questão do desejo, eu não comeria, eu não procriaria como deveria, né? Mas, ao mesmo tempo, são ainda forças que, no primeiro momento, me governam e que eu tenho que começar a dialogar com elas. Então, essa proposta aí que o Daniel coloca, né? De um lado, houve uma repressão, e alguns autores da psicologia, von Franz, outros autores colocam que essa repressão foi necessária, num certo momento, para poder realmente construir uma certa forma de elaboração da cultura, mas dissociou o homem da sua natureza. Né? E quando veio a liberação, né, novamente do sexo, a partir do rompimento desse discurso castrador, como o Joana coloca, houve nessa revolução sexual um processo de perda, né, de relação e uma promiscuidade de um lugar que a gente sai para um outro extremo, essa coisa da tese, da antítese, para depois chegar na síntese, né? Para onde poder aprender a lidar com essa força, e aí nessa proposta, nem reprimir, nem se deixar levar pelo impulso, mas realmente conter, trabalhar e expressar isso de maneira adequada. Esse é o grande desafio, me parece. Né? E você falando aí, eu me lembrei da fala da Joana, quando ela disse que a liberação ocasionou essa abertura de comportas, né? Onde nada é contido e tudo sai dessa forma bruta, embrutecida, né? Grosseira. E a imagem que a gente tem de abertura de comportas é assim, né? Arrasta tudo, né? Vai arrastando tudo. E, como você falou, né? Abre espaço para a promiscuidade e para a desvalorização do ser.
porque nessa abertura de comportas, nessa pouca valia de si mesmo e do outro, nesse desrespeito consigo próprio e com o outro, né, com o seu caminho, o que acontece? Não se valoriza nada, né, e age-se por impulso, age-se na explosão, né, é uma outra fala que ela diz, né, a explosão. Então, assim, é difícil manter um relacionamento, mas é mais difícil ainda, né? Acham que é difícil segurar essa explosão, mas é muito mais difícil manter um relacionamento afetivo, né? Porque num relacionamento afetivo há sombras projetadas, né? Há arestas a serem aparadas, né? Há todo um caminho junto de uma jornada, né, de troca e de entendimento e de acolhimento de todas as dificuldades, inclusive a nossa, né, pelo outro e etc. Então, assim, Joana nos alerta para isso, e essa liberação sexual promoveu isso, né? Promoveu a vivência do momento, pelo presente, sem compromisso, sem responsabilidade, né? Causando uma disfunção, como o Daniel trouxe, né? Uma disfunção perispirítica, né? Porque está impresso nos registros do perispírito. E ele vai ter que se haver com isso no futuro, né? Eu acho que é importante a gente, então, talvez trazer aqui o conceito de libido, né? Porque essa ideia que a libido, a partir de uma visão psicológica, né, principalmente a psicanalítica, é movido pelo prazer e é inerentemente sexual. E tem uma outra noção de libido que não tem um caráter qualitativo, né, inerentemente qualitativo, mas que a qualidade da libido, da sua expressão, ela pode ganhar vários contornos conforme a relação dos conteúdos psicológicos, dos conteúdos internos, meu comigo mesmo e também meu com a vida. Como é que você vê aqui isso na proposta da benfeitora? Ela vai colocar uma necessidade espiritual urgente, né, de colocar a função instintiva, né, toda essa energia, essa libido, que é só uma das expressões, né, dessa energia espiritual, para dialogar diretamente com o pensamento e as emoções, né, essa conexão, né. Freud coloca essa libido como uma libido eminentemente sexual, né, uma libido direcionado, como o próprio Gelson falou, nos tempos mais remotos, né, os nossos nativos, era muito mais importante para eles a busca da alimentação, que era muito mais difícil, né, e a sexualidade nós tínhamos ela de maneira muito mais facilitada, né, com os parceiros ali, você precisava enfrentar uma série de perigos e demandas para poder se alimentar, e a sexualidade era bem diferente, ela era muito mais disponível, né? Então, considerar essa libido como uma libido somente de natureza sexual pode gerar um empobrecimento criativo da criatura, né, humana, e da realidade do espírito. À medida que a gente compreende essa libido como uma energia espiritual, uma força criativa, né, que conduz o indivíduo, ela amplia-se, né, na possibilidade de uma vida espiritual plena, né? E ela vai oscilar desde esse espectro, como o próprio Evangelho diz, né? No início o homem é só instinto, mais avançado e corrompido ele tem sensações, né? Mais purificado ele tem emoções, e no ponto alto das emoções nós encontramos o amor. Então toda essa jornada que é colocada no Evangelho, essas funções psicológicas, instinto, sensação, emoção, amor, né? Que é uma estrutura da afetividade, são turbinas por onde essa energia passa. Então, desde o início, ela já se manifesta lá e ela vai acontecendo em todas as áreas da vida da criatura humana. E à medida que essa libido ela cai na estrutura fisiológica, ela se apresenta nesse impulso sexual reprodutor. Quando ela vai, né, no campo da afetividade, vai conduzindo o indivíduo na direção do amor. Acho que na página 126, no meu aqui, pelo menos nessa página, ela coloca: a vida, portanto, saudável na área do sexo decorre da educação mental,
da canalização correta das energias, da ação física pelo trabalho, pelos desportos, pelas conversações edificantes, que proporcionam resistência contra os derivativos, auxiliando o indivíduo na eleição de atitudes que proporcionam bem-estar onde quer que se encontre. Então, eu acho que aqui tem tudo isso, né, de mostrar que a energia, ela ganhou essa esfera sexual, mas ela pode tomar outra expressão e pode ser canalizada de várias maneiras diferentes, né? A energia religiosa, criativa, social, afetiva. Agora, a gente está num momento muito ainda limitado da consciência, onde as nossas experiências, como dizia a Cláudia, né, estão muito ainda embrutecidas nesse primário sensório, onde a gente não descobriu outros prazeres, né, outras gratificações mais elaboradas, que envolvem tantas coisas boas na vida, que alimentam nossa alma, e ficamos condicionados a essa coisa literal do sexo, né, fechado nessa experiência primitiva, e só que a gente vai ter que ascender, né, como o Daniel colocou, para as sensações, para as emoções, sentimentos e o amor, né? De uma certa maneira, essa é a nossa caminhada. E é tudo uma evolução, né, Gelson? Se Freud trouxe primeiramente essa libido direcionada para o sexo, depois veio Adler falando de poder, depois veio Jung, né, trazendo a libido já na psique como um todo, no corpo todo, e também de uma forma espiritualizada, né, desse amor, dessa energia mais elaborada, como você acabou de descrever, né, e sendo direcionada para vários âmbitos, como você acaba de trazer, né. Eu acho que isso que o Daniel também colocou, né? Ele realmente, a gente reconhece, e a Joana ela é muito clara nesse capítulo, que o problema sexual decorre do espírito, né? Porque o sexo está na mente, acima de tudo, não estão nas gônadas sexuais, né? O sexo, acima de tudo, é força criativa da alma, né? E mais do que um apelo de caráter primário, ele fala de troca, né? De troca dessas energias naquilo que chama de qualidades, né? Qualidades que a alma tem, né? Ou seja, em vez de usar a palavra sexo, né? O próprio André Luiz fala, em vez de ser união sexual, trocar por união de qualidades. E que a gente tem vibrações que interagem de maneira a compor favorável ou não, né? Assim como na química, né? No magnetismo, na afinidade da química. Então, todo o universo se pauta a partir desse intercâmbio, né? E de forças, de troca de energia, né? Isso faz parte da lei da vida, de uma maneira, né? O espírito está na base da sustentação dessas forças, que vão se dar de várias formas. E aí entra essa questão da subjetividade, da psiquificação do instinto, aonde o sexo passa a não ser só um apelo básico, mas uma elaboração dos processos internos da gente. Então, no sexo a gente busca gratificação. Essa gratificação não é só sensória do corpo, né? Mas esse corpo vai sendo psiquificado, né? Esse corpo vai sendo um corpo simbólico, onde o corpo vai ter representações a ponto de gente ter prazer na dor, né? Nas relações sadomasoquistas, onde a pessoa tem prazer justamente em desconforto físico. Então, como a gente vai, entre aspas, elaborando ou distorcendo os processos corporais e instintivos, e essas gratificações vão ter de um caráter, uma dimensão compensatória, né? Muitas vezes a gente vai buscar no sexo não tanto só o prazer orgânico, sensório, mas
compensações emocionais, psicológicas que estão ali projetadas, né, naquela via sexual ou no outro, e aí a gente vê essa diferença entre sexo e fantasia, né, que, na verdade, muitas vezes o que move o campo sexual não é o ato, mas sim uma fantasia, né, que é muito mais do que o ato sexual. Então, e por isso que alguns psicólogos, né, comentam, né, que apesar da facilidade das trocas sexuais hoje em dia, né, por que ainda as pessoas procuram serviços sexuais? Né? Porque, na verdade, a pessoa não está atrás do sexo, está atrás de uma fantasia. Que o sexo está ganhando essa dimensão de elaborações e compensações que vão levar aos vícios depois, aos condicionamentos. Então, a gente vê no vício sexual duas dimensões. Uma vibratória, onde eu fiquei acostumado com aquele paladar, né? Assim como eu gosto mais de comida ácida ou comida doce, então eu estou acostumado naquele padrão vibratório, aquele paladar de experiência, me condicionei. E de outro, junto a esse condicionamento do paladar, eu agrego como espírito fantasias e representações internas de gratificação e de compensações internas, de autoafirmação, de subjugação do outro, de poder, de uma maneira, encontrar uma forma de buscar uma coisa regressiva ali, de um anseio infantil, ou de ser amado, tantas outras coisas que vão se misturando aí no comportamento sexual e que acaba carregando e nos aprisionando naquele comportamento como um anseio não realizado, como diz a Joana, né? Que muitas vezes não basta satisfazer o sexo, que toda fome e sede que são saciadas no momento, depois voltam mais forte, né? Por quê? Porque os elementos que estão ali por trás da experiência não foram trabalhados, que ela fala da importância de harmonizar, de reconhecer, de elaborar esse processo para que o sexo seja realmente um veículo de afeto, de amor, e assim um alimento da alma que nem sempre precisa do contato físico, porque essa dimensão sexual assume uma dimensão muito mais ampla do que a questão da física e corporal. E ela diz que vai desnaturando, né? Desnaturam esses desequilíbrios, desnaturam, né? E aí eu fiquei pensando, se na natureza tudo tem ordem, né? Então isso vai desnaturando, vai vilipendiando esse processo natural, né? de vivência dessa libido, né? E o indivíduo fica, como você disse, confuso, porque ele não entende, ele não consegue refletir o que é que ele busca naquele ato, né? E como você falou, tem os distúrbios, tem as situações, né, o sadomasoquismo e tudo, quer dizer, e como você bem lembrou, né, ficam viciados naquilo. E só conseguem, muitas vezes, funcionar, né? Ter a relação naquela situação. E o paciente chega, né? E a gente vai trabalhar o que está por trás disso, né? Por que ele deseja submeter-se ou ter poder, né? Por isso que ela propõe, né, essa questão do pensamento, né, para poder se lidar e organizar melhor o campo da fantasia, né, como o Gelson trouxe, a importância dessas fantasias, conectando cada vez mais, né, a função sensação, muito ligada à questão do instinto, com a afetividade, né. Ela diz que essa ascendência emocional, né, e esse cuidado, essa conexão entre essas funções, vai conduzindo cada vez mais, estimulando o amor, encorajando a vida, né? Ela vai trazendo os benefícios, né, de se viver essa sexualidade com essa lucidez, causando essa diferenciação dessas funções, né? Como já se falou, fica algo indiferenciado, a emoção e a sensação, né, se perdem uma na outra, o indivíduo busca, a partir de conflitos internos, né, a realização de fantasias que muitas vezes
deterioram o próprio ato, né? Perde-se o sentido. O sexo em si já não é mais a necessidade. Existe um conflito por trás ali. Ela fala que a partir desse ponto, né, o indivíduo começa a desenvolver um sintoma muito característico, que é o desprezo a si mesmo e às criaturas a partir da qual ele se relaciona. Né? A forma como ele lida com o próprio corpo, como ele cuida do próprio corpo a partir da sexualidade e também do outro indivíduo, pela ausência da afetividade e da organização do pensamento, vai começando a refletir esses conflitos de natureza bastante inconscientes. Né? Eu acho que tem uma questão bem importante aí, Daniel, que porque depois que tu se acostuma, depois que o rio pega um canal, né, e ele pegou aquele caminho, é tão difícil mudar o curso, né, a libido, né, pode ver esse canal que corre através dessa forma de comportamento, que é muitas vezes o comportamento sexual, e aí eu estou tão acostumado, identificado aquele padrão, que mudar o comportamento é muito difícil, né, porque exige uma cota de energia tão igual ou maior para poder se contrapor àquele condicionamento do qual eu agora me deixo levar. Né? E eu acho que um dos pontos importantes que torna difícil a gente superar esses impulsos sexuais é porque justamente o impulso sexual nos coloca perto da experiência do Criador. Né? Porque, além de ser um ato criador, né? A gente cria fisicamente e cria também mentalmente, no sentido dessa troca de energias que está gerando possibilidades novas. Né? Então, de uma certa maneira, na experiência sexual, a gente tem uma experiência que é muito perto da experiência religiosa, né? Porque os dois estão no mesmo eixo, que é a experiência da comunhão. A comunhão com que tanto a sexualidade como a religiosidade dão também. Por isso que às vezes Freud confundiu e diz que a religião é uma sublimação da energia sexual. Não é sublimação, que, na verdade, as duas experiências nos colocam em contato com um arquétipo fundamental, que é o arquétipo da conúncia, da comunhão. Seja a comunhão com Deus, na experiência religiosa, seja a comunhão de uma intimidade profunda com outro ser na experiência sexual. Então, toda essa experiência é de uma dimensão muito profunda, mesmo que a pessoa, do ponto de vista egóico, não faça consciência disso e esteja preso nessa dimensão superficial, né, de uma vida limitada, né, e acaba prisioneiro desse funcionamento. Mas é como se ali tivesse como uma força dizendo existe uma projeção de algo essencial. Então, para mim, toda compulsão ela está refletindo uma projeção de algo que é essencial, que eu não sei lidar ainda. Né? E que daí, em vez de eu aprender a lidar e tirar daquela experiência algo que me promove, eu sou prisioneiro daquele impulso, e isso a gente vê daí o quanto, como tu falaste, né, agora, né, Daniel, eu acabo muitas vezes buscando até me escondendo na experiência sexual como um jogo de afirmação por uma incapacidade de me conhecer, de confiar em mim, de poder ter autoestima positiva. Né? Daí eu acabo, de uma maneira, colocando essas questões essenciais da minha vida na compensação da experiência sexual. E aí a gente vê tantos transtornos e tantos problemas que acontecem, né? De submissão, né? de atos covardes, né? com o ser humano, né? Feminicídios, né? Posse, né? Tudo é ligado a esse desejo de possuir o outro, de possuir, de aprisionar, né? Porque não se reconhece também livre, né? Porque está preso nessa compulsão. Assim, aí acho que entra essa questão que tu estava colocando antes, né, Cláudia, dos relacionamentos perturbadores, que é um dos itens do livro. Mas antes de entrar especificamente nesse aspecto,
aqui também a Joana ela dá um conceito de neurose, né? Como é que é a formação, a etiologia da neurose, que é justamente um pouquinho depois daquilo que eu trouxe da fala dela, na página 126, né? Que ela vai dizer que essas ambições mal conduzidas vão gerar frustração. E toda frustração decorrente do querer, que não pode se realizar, ficam lá no inconsciente, dando lugar no conflito. Então, o conflito inconsciente são toda experiência não elaborada, não trabalhada ou frustrada, mas que continuam vivas dentro da gente. E aí, quando esse conflito não é equacionado, não é liberado ou não é conscientizado, né, como diz, né, no processo terapêutico, né, ou não é aceito, não é elaborado, né, ele começa a se sobrepor ao ego, vai criando uma subpersonalidade, né, um núcleo de carga emocional, de intensidade, que vai se intensificando, gerando daí um embate com o ego, muitas vezes dominando o ego. Então, de certa maneira, isso vai criando vários mecanismos que vão dar as várias neuroses, né? Seja a paranoia, seja a fobia, seja o transtorno obsessivo. Então, a Joana aqui está colocando como é que se cria uma neurose na gente, né? Como é que aquilo que começa às vezes pequenininho, não elaborado, que aquilo tudo que a gente não faz consciência, né? O Jung vai dizer, aquilo que a gente não reconhece se transforma em destino na nossa vida, né? E é uma verdade, né? Que de uma maneira se impõe, de certa forma, depois, no futuro. Ela diz que esses núcleos, né, são cargas compressivas, né? O ego, ele diz, gera grande pressão, né, sobre a estrutura egóica, e o indivíduo experimenta isso num nível de muita ansiedade, né? Ela traz gera um aprisionamento num tônus ansioso, né, e compulsivo, né? A compulsão é essa repetição, né? Isso traz essa inconsciência, né? Traz uma realidade psíquica de muitas catarses, né? Onde o indivíduo ejeta essa libido para fora através desses atos ansiosos e repetitivos, mas não há integração, né? No nível de consciência egóica, como já falou, e é justamente essa descarga, sem qualquer reflexão, essa descarga, sem esse diálogo interno, sem refletir sobre essas necessidades que impulsionam a alma, né, vão gerar esse aprisionamento. O indivíduo muitas vezes se sente cansado, desgastado, fisicamente e até e emocionalmente carregado de frustrações, né, porque a busca por sanar o desejo, ela não planifica, né, o indivíduo fica uma fome interna, né, que ele busca a todo tempo tentar num jogo de redução de ansiedade, né? Ela traz muito essa questão, né? E que à medida que o indivíduo vai amadurecendo afetivamente, essas funções elas conseguem se realizar e vão também gerar uma experiência do potencial criativo, né, de desenvolvimento, principalmente no campo do pensamento, né? Porque o próprio André Luiz fala isso, né, que nós somos uma usina de matéria mental, né, e à medida que o indivíduo pensa, ele cocria essa matéria. E a partir do momento que o indivíduo consegue conectar essas forças, ele vai ter uma experiência mais sutil em outros níveis, né? Mas a Joana ela vai colocando aqui no perturbador o quanto a gente vai confundindo, né, esse eros com o amor, né? A diferença de desejo, que tem a ver mais com a força de eros, do amor, e como isso fica condicionado à memória da sociedade. Então, ela traz um conceito bem moderno, que é o complexo cultural, né? Que nossa cultura ele traz certos complexos, né? Então, nossa memória da sociedade condiciona a gente ter uma crença, né? E achar que sexo é amor, né? E, na verdade, são coisas diferentes. A gente pode... O amor pode ser... O sexo pode ser um instrumento do amor, sem que o amor seja o sexo, né? E aí ela fala da necessidade de romper com essa crença, com essa memória social,
porque isso vai estar presente nas relações humanas, perturbando as buscas e as relações nesse jogo de projeções e transferências que existe, né, em cada relação afetiva. E essa nova linguagem que ela vai falar aqui, né, que é necessário o estudo de uma nova linguagem libertadora, né, para justamente mudar esses padrões íncitos na sociedade e no indivíduo, né. E por conta disso, né, porque ainda não se há essa nova linguagem, né, esse trabalho de uma nova linguagem, que o indivíduo vive relacionamentos infelizes, né, incapazes, frustrantes, não consegue obter esse prazer, né, essa satisfação plena, né, que André Luiz fala assim, que para a gente alcançar uma jornada sublimadora, são alguns passos, né, o desejo, a posse, a simpatia, o carinho, o devotamento, a renúncia, até chegar ao sacrifício. Então, é uma longa jornada, né? Nesses relacionamentos que temos, interpessoais, né? Saindo do relacionamento perturbador até alcançar esse amor sublime de sacrifício. E uma das linguagens que ela coloca, né, Cláudia, é justamente mudar a ideia de relação como meu, né? Minha filha, meu marido, meu namorado, seja o que for, né? Esse condicionamento onde o ego engole e outros como objeto, né, da minha necessidade afetiva. Então, como está internalizado nessa linguagem mesmo, dentro dessa dinâmica, dessa memória social, que é necessário a gente se dar conta para ir rompendo, né, e ter mais lucidez, que a Joana tem essa proposta maravilhosa da lucidez do espírito. É importante a gente ser consciente na nossa atitude para que a gente possa realmente ter condições de mudar, né, o comportamento. É tão interessante isso, né, Gelson? Essa linguagem nova, né, de meu, minha, né, coloca a gente mesmo para pensar, né? O que tem por detrás das palavras, né, que nós falamos tão automaticamente. E ela diz que, nesse caso, aquele que vai ouvindo e se submetendo, uma hora tem aquela explosão de raiva, de ira, né, contida, né, de tanto aprisionamento, né? Ela coloca logo acima desse comentário que o Gelson trouxe, né, a respeito dessa questão da mudança da linguagem, falando da posse, né, ela fala da necessidade do perigo, né, da identificação do ego com esse complexo coletivo, né, ou com essa memória da sociedade, que isso vai levar o indivíduo a reificar as suas relações, ou seja, tornar o outro um objeto. Isso vai levando o indivíduo a se relacionar a partir de um lugar de posse possuidor. Acho que isso é bem importante, que daí já entra outro item, né, Daniel, que a gente tem que buscar um significado, né? Em vez de projetar no outro, nós construímos um significado. Ela vai falando da necessidade de ter um propósito na vida, um ideal, porque o Ing vai dizer, ninguém vive sem um sentido. E toda nossa vida é movido por um mito, que é o mito do significado, né? Da busca de um sentido em nossa vida. Se a gente não conscientiza isso e não se ocupa de um propósito, isso justamente vai ficando por baixo nesses caminhos mais primitivos do apego, da sexualidade, né? Que o entendimento de nós mesmos implica, então, né, a gente poder ter ideais, ter metas, ter uma noção da minha natureza mais ampla, mais integral, e poder, de uma certa maneira, a partir disso, começar um trabalho de percepção imparcial da realidade, né? Na busca de entender, de um lado, entender os meus movimentos, de outro lado, em busca de uma meta, de um propósito que me sustente, me dá sentido, significado para a minha caminhada. E ela vai trazer sempre a ótica do espírito, né? Numa das orientações dela, ela diz: viver o tempo com uma dimensão atemporal.
ou seja, a gente projetar, se ver sob a ótica do self, e não sob a ótica do ego. É um exercício grande, né? Da gente agir, falar, né, com esse distanciamento, né, tentando olhar por uma ótica muito mais ampla, né? E assim, quando a gente fala em amplo, é porque a gente se distancia e não se mistura, não fica misturado ali, né, com a nossa sombra, com a sombra coletiva. Então, ela traz essa orientação, que é, como diz o mineiro, custosa, né? Da gente ter que olhar assim, distanciado sob a ótica do self. Ela coloca aqui, né, que conhecer a dinâmica da lei, né, dessas energias, conhecer os processos psíquicos, né, vai fazer com que o indivíduo navegue nas leis kármicas de forma a construir um karma, né, em tese de felicidade, né, porque tudo que ele arremessa e instala na alma, ele mesmo, nós nos tornamos herdeiros, né, do que nós instauramos em nós, instalamos em nós, e essa proposta, né, da Joana que ela coloca aqui, né, de estar com a mente livre, né, de experimentar essa solidão, de enfrentar uma conexão a essa solidão como um mergulho interior, vai promover um indivíduo a navegar nessas leis de modo a construir a própria felicidade com lucidez, né? Mas para isso, né, Daniel, a importância da gente fazer consciência, né, que esse entendimento de si mesmo, porque ela vai colocar um pouquinho antes disso, se eu não tomo consciência, eu sou movido pelo inconsciente. Ela vai dizer que já que ninguém vive sem propósito, existe um anseio interno, aquilo que o Manuel Filomeno de Miranda falou e o André de desejo central. Existem forças que me movem, né? E que de uma maneira não só me movem, como ditam inconscientemente várias dinâmicas da minha vida, projetos de vocação, projeto de encaminhamento para o futuro da minha existência, onde eu ponho energia, aonde aquilo gera conflito, onde aquilo gera prazer. Então, de certa maneira, ela vai dizer aqui no capítulo, né, que desse acúmulo de elementos e que, de uma certa maneira, tem a ver com certos valores que o espírito vai construindo, vai resultar aspirações e tendências que vão justamente ser tanto as forças que nos movem, como os geradores de conflitos e ansiedades dentro de nós, né? E aí, se eu não faço consciência disso, né, o inconsciente começa a ditar, né, a minha vida. Naquela ideia que eu comentava antes, aquilo que eu não consenti se torna destino na minha vida. E aí tem uma outra brincadeira em psicologia que a gente fala, né, que a gente deseja o que mais teme e teme o que mais deseja, né? Então essa ambivalência entre aquele impulso que nos move, que nos assusta ao mesmo tempo, e que tem a ver com essa noção daí de karma, né? Desse processo aí que eu vou sendo arrastado por um campo de ações, justamente porque esses anseios estão ali promovendo uma atitude, arrastando o meu movimento, e aí eu acabo sofrendo a consequência dos meus atos, que justamente essa é de karma, né? Karma é ação e reação, então é o fruto das ações que eu promovo. E quanto mais inconsciente dessas ações, menos dono eu sou de mim mesmo, né? E ela diz que vamos repetindo, né? Isso a gente sabe, como você disse aí, o destino, isso se torna destino até que você vá repetindo e criando consciência para se desvincular daquele conteúdo, né? Que é trazido através de heranças passadas, para que a gente possa se libertar disso, né?
E Joana fala, vocês tocaram na questão do propósito, né? Ela diz que é necessário, então, essa adoção de propósito para entender o motivo dessa confusão toda, né? Mas em uma outra obra, eu me lembro que Joana também fala do propósito para que a gente que o propósito se torne, então, uma meta a ser alcançada, né? E que essa situação a gente precisa ficar olhando de perto. Joana também fala aqui dessa presentificação, o momento presente, viver bem o momento presente, viver bem no sentido de que viver da melhor maneira possível, né? Porque o presente é um presente, e com isso a gente buscar adotar, de acordo com essa meta, ficar imbuído nesse propósito e quando, como eu posso fazer para não repetir mais isso, né? Que ela diz aqui, como eu posso fazer para não repetir essa história e sair dessa roda kármica, né? Para que a gente possa liberar-se e alcançar cada vez mais um degrauzinho acima, né? Então, o entendimento de nós mesmos é importantíssimo para que a gente possa se liberar desses conflitos, né? Nessa questão de se liberar dessa roda kármica, né? Eu me lembrei da fala da Nel anteriormente, dessa noção de solidão, que aqui ela traz uma ideia de solidão bem singular, bem peculiar, né? Como é que vocês entenderam, aprofundando mais, o conceito de solidão aqui, nesse contexto do capítulo? Como vocês entenderam essa ideia de solidão? Eu penso que é estar bem consigo próprio, né? Eu precisaria ler de novo essa parte da solidão, mas assim, estar bem consigo próprio e não estar junto com o outro, porque ela lembra que muitas vezes o indivíduo quer estar com o outro como se ele pudesse evitar que o processo de autoconhecimento, né, o processo acontecesse dentro dele. E Joana nos traz que é inevitável, né, o processo acontece de forma consciente ou inconsciente, né, porque é inexorável o nosso crescimento. Então, ela traz essa ideia de que muitas pessoas não conseguem ficar sós porque temem a si próprios, né? E isso é fato, né? Muitas pessoas não conseguem ficar em silêncio, não conseguem ficar sem ouvir uma música, sem a televisão ligada, sem estar com alguém, tem que estar no meio de várias pessoas, né? Porque não suportam a si próprios, né? E vão perdendo, então, esse endereço de si mesmos. Ela coloca, né, esse processo dessa solidão como um processo profundo, né, de interação do ego com o inconsciente, essa capacidade de olhar, né, ou esse ego observador, saindo da lógica tradicional do ego, né, de julgar, de colocar carimbo em tudo, né, que o inconsciente manifesta. Então ela fala para olhar com essa honestidade, sem discutir, sem julgar, deixando a mente livre, né? Ela coloca aqui essas questões, e ela até mais tarde, em outras obras, ela vai falar até do próprio processo meditativo. Então, essa solidão como um processo de conexão profunda, né? Esse olhar interno. Interessante isso, né, Daniel? Realmente ela coloca aí a solidão como um estado de virtude, né? E que realmente envolve tanto uma liberdade, né? Ou seja, a mente livre do apego, né? Então ela põe aqui a solidão como uma oposição ao apego. Então ela está descomprometida dos anseios do ego, né? E aí ela fala de uma objetividade. Então a solidão fala de eu observo sem pessoalizar, sem discutir, sem julgar, né? E aí eu me descubro, né? E aí eu posso estar comigo, né? E eu posso fazer uma conexão verdadeira com a vida, né? Seja comigo, com a vida, com Deus, com o outro. Então, é parte dessa postura existencial. Então, a solidão aqui, para mim, é uma postura existencial da pessoa que realmente consegue não se perturbar, né, com os mexericos, a tagarelice da vida, ou mesmo das próprias
influências internas de culpa, né? E estar só aqui é estar íntegro, né? Estar inteiro consigo, né? Estar realmente, né, podendo se suportar, se constituir, né? E por isso que ela aqui entende a solidão como um estado de virtude da mente. E ela fala de ser geradora de energia e de coragem, né? E Daniel falando de meditação, tem aqueles níveis elevados de meditação mais profunda, né? Onde há essa conexão e essa liberação dessa energia, né? Agora, nesses tempos atuais que vivemos, né? Muitas meditações foram promovidas para o favorecimento, né, de criação de luz para esse momento tão sombrio, né, de transição que atravessamos. Então, a meditação realmente vem aí como um símbolo, né, um símbolo desse encontro consigo próprio. E a tagarelice passa, né? A pessoa que medita, a tagarelice passa, né, o ego passa e ela se acalma e deixa passar. No próximo capítulo, o capítulo 8, ela vai ter um item que é justamente meditação em ação, que depois a gente vai poder aprofundar no próximo encontro, inclusive, que a gente está no 7º, né? Onde ela vai realmente se ocupar dessa questão da meditação, da ação, né? Mas eu acho interessante, dentro desse movimento que ela está trazendo aqui, que isso envolve, né, essa postura existencial, tanto tu largar a mão das exigências e sonhos irreais, né, fantásticos, infantis, assim como também romper com essa visão pessimista, né, negativa da realidade. Então, porque tanto um ou outro tem uma mente condicionada pela experiência do ego, porque o ego que determina, né, que é o apego, né, eu sou afetado pela vida. A vida tem essa questão de eu afetar a vida e de eu sou afetado pela vida. E como a vida me afeta, eu crio uma verdade. Todas as pessoas são ruins. O mundo é triste. Então, por quê? Eu pego uma experiência pessoal que foi negativa e transformo essa experiência pessoal numa verdade absoluta, né? Como se fosse, né, uma verdade objetiva, e não é. Né? Então a gente tem que relativizar o ego e justamente nos desafiar, nos questionar de uma certa maneira. Né? Essa percepção que é a lente que eu estou usando para enxergar a vida. E aí eu fico nessa roda kármica, como foi colocado, né? que são resultado dessas ações, né? ou boas ou negativas, mas a Joana lembra que a fatalidade do karma é a felicidade, né? É a evolução, é a felicidade. Só que se conquista justamente tu sendo livre, né? Rompendo com essas amarras perceptivas do ego, né? E fazer um movimento de amadurecimento psicológico, que é uma visão correta e otimismo frente à existência. Né? Então, visão correta, né? Que isso é essencial para adquirir a felicidade possível, né? Porque é o que é possível, porque a felicidade plena não é ainda deste mundo. Né? Por isso que ela traz o conceito de resignação dinâmica, né? Dessa enfrentabilidade diante do infortúnio, né? Para que isso possa alcançar o bem-estar íntimo, né? Essa disponibilidade de enfrentamento. Né? E ela fala um pouco antes também das incertezas e certezas, né? Ela traz essa dicotomia interessante, né? De como as incertezas são importantes para o nosso crescimento, né? Porque elas nos levam adiante, né? Elas nos provocam, né? Provocam esse desconforto, né? Então, a certeza nos coloca num lugar de conforto perigosíssimo, né? Perigosíssimo, e que leva à paralisação. Bem essa ideia do apego, né? Então, essa certeza é esse controle do ego. Quanto mais o ego é rígido,
mais frágil a pessoa é. A gente vê que as pessoas muito frágeis, muito seguras, elas precisam dessa certeza, né? Certeza, a gente vê isso nos transtornos obsessivos, as pessoas muito fóbicas, elas querem ter o controle da situação para se sentir segura, porque elas não conseguem acreditar nelas, ou na vida, ou em Deus. Então, viver com incerteza, no sentido aqui que Joana coloca, é justamente essa postura de desapego e de confiança, né? Eu não tenho como controlar a vida é maior do que eu, mas eu confio. Então, eu posso me abrir para essa incerteza, como se a certeza fosse uma surpresa também positiva da vida, naquela proposta dos gregos, né? Onde a beleza é justamente um espanto, eu poder me espantar com a vida, né? Ser surpreendido, essa estesia, o êxtase, que é essa tomada de surpresa, um momento que eu paro a minha respiração, de uma súbita morte diante de algo que me cativa, e eu estou aberto para a vida, estou com um coração aberto para poder receber o que a vida tem para me ofertar, para me apresentar, e não essa certeza que limita, que teme, que quer evitar o dano, que quer controlar como uma forma de não ter que se confrontar com seus medos, com suas inseguranças. Então, essa incerteza é a incerteza da pessoa que está inteira, né? Plena ali, aquela proposta ligada ao mito de Dioniso, né? que nos ensina a viver o momento, nessa presentificação que tu falava, né, Cláudia? De poder estar inteiro ali, né? Ser por inteiro naquele momento e estar realmente aberto a dialogar com a vida. Essa lógica, né, do ego, né, desse ego mais enrijecido, que busca essa certeza, ele não consegue fazer essa solidão joanina, né, esse processo criativo proposto pela Joana, transformando a solidão num processo sombrio, né, onde ela fala aqui que é essa solidão de submeter alguém, né, ou estar submetido à presença de alguém, né, para evadir-se de si mesmo e da própria realidade psicológica, né? Então, esse ego que busca essa certeza, esse ego enrijecido, ele não consegue fazer essa solidão criativa proposta por Joana, né? Essa solidão virtuosa, como o Joss trouxe. É uma solidão patológica daí, né, Daniel? Da pessoa que está desconectada dela mesma, solitária no sentido negativo, perdida, né? E daí que buscando compensar isso no apego, no outro, ou nesse controle, né? Nessa certeza. Então, realmente... Sentindo-se abandonada, né, Gelson? Sim, exato. E aí perde essa noção, né, de pertencimento e de que eu posso confiar, né? Que eu posso soltar um pouquinho as rédeas e que o controle que eu tenho que ter não é o controle sobre a vida, mas é o controle no sentido de eu poder ser dono de mim mesmo, seja senhor do meu próprio reino, do meu reino interno, que é uma conquista difícil, né, de ser realizada, mas é essa que é o maior desafio que a vida nos impõe. Muito bem, gente. A gente está aqui chegando no final de mais um estudo, hoje do capítulo 7. Posso falar uma coisinha? Sim, podemos encerrando. Pode trazer, Cláudia, só contribuições finais. Tá. Quando ela falou desse fatalismo, né, da felicidade, eu me lembrei daquela parábola da fonte que o Divaldo já contou, né? Tem a gravação da parábola da fonte. Só uma lembrança, né? Não vou ler tudo aqui, o que Joana fala, né? É tão bonito, mas não vai dar tempo. Não, pode. Posso ler? Ela, na parábola da fonte, Divaldo conta que ele estava aflito, passando por uma fase, né? E aí Joana conta aquela história, né? Que a fonte Seminadouro queria chegar a ser córrego, né? E riacho, e regato, depois chegar a rio e ao mar. E Joana, então, fala para Divaldo assim: se tu pretendes o oceano divino, que nenhum impedimento te dificulte amar, permanece. Se há escolhas, se há impedimentos e obstáculos, silencia
cresce na vertical. E um dia te transporás esses obstáculos, tu transporás, porque o oceano do amor divino é a fatalidade que nos aguarda, né? Então, essa planificação que Joana fala me fez lembrar essa parábola, eu acho tão Bonito, linda. com certeza. Muito bem, obrigado pela lembrança, Obrigada. realmente muito bela, né? E fecha muito bem com essa ideia do fatalismo kármico, que é a felicidade, e que essa marcha, né, passa por doença, alegria, tristeza, saúde, mas que passa com dignidade e coragem, a gente vai engrossando o caldo, né, e fortalecer o nosso riachinho para que um dia se torne rio e chegue no mar, né? Deságue no mar. Exatamente. Daniel, algumas últimas palavras desse estudo nosso? Só rememorando, né, que ela fala que para que possamos fazer essa jornada, né, como a Cláudia disse, é necessário imediatamente a perseverança, né, uma perseverança constante, né, para fazer esse movimento. Uma perseverança que não deve morrer em nós, né, para que possamos alcançar esse oceano divino. No final do capítulo, né, justamente ela fala que a gente deve idear a felicidade, mas sem apego, insistindo, né, nessa ideia que a gente tem que ter realmente um propósito, né, trabalhando, e aí ela fala de digerir, né, digerir as ocorrências da vida, poder elaborar. A gente é um ser que pensa, a gente é um ser inteligente, a gente é um ser afetivo, então que a gente possa usar o recurso que nós temos, né, de maneira a digerir, né, elaborar, dialogar com esse movimento e transformar essa experiência em algo que seja realmente proveitoso, né? Que gere aprendizado, que gere novo conhecimento, gere conquista, sabedoria em favor de nós mesmos. Então, fica essa proposta da Joana, tão libertadora para todos nós, e que possamos seguir aqui o estudo. Na semana que vem, então, vamos nos ocupar do capítulo 8, O Homem Perante a Consciência. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, então.